Pessoal, a gente está aqui hoje para mais um episódio do What's Next e hoje eu vou falar que essa sala é que vocês só veem a gente aqui, mas tá cheio de fãs, porque nós estamos recebendo uma mulher simplesmente espetacular que eu quero apresentar, que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E temos a honra hoje de uma convidada também adicional, que é de dentro da Link, né? Karen, que é uma empreendedora. Então, temos aqui duas empreendedoras. E, assim, Duda Camargo, um prazer te receber aqui. A casa é sua, desde já. As portas estão sempre abertas a você. E a Duda, ela é cofundadora da Pants, uma fintech. Olha, eu devo confessar que, eu já conhecia fintechs, né? Mas fintech é uma coisa muito legal. E ela que vai contar, quem sou eu para contar da história dela. Então, seja muito bem-vinda, Duda, Obrigada. ao What's Next. Muito bom te receber aqui. Não, o prazer é todo meu. Vocês já me receberam aqui com tanto carinho. Então, muito obrigada por estar aqui hoje, por ter a oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Obrigada mesmo. Que legal. Não, o prazer é todo nosso. Mas, Duda... antes até, eu acho que a gente sempre tem, e a gente tem um quadro aqui, que a gente normalmente não faz no podcast, mas conversando aqui um pouquinho com todo mundo, a gente resolveu trazer, porque uma história de sucesso como a sua, ela tem uma jornada, né? Sim. Então, eu vou fazer o quadro com você, 1721. Tá bom. Que é o seguinte, eu quero que você volte um pouquinho no tempo, e pra você é bem pouquinho mesmo. O que você tava... não faz um tempo, é isso mesmo. O que você tava fazendo dos 17 aos 21? E conta um pouquinho como é que você chegou até aqui. Tá, dos 17 ao 21 eu estava estudando, estava na faculdade, eu fiz INSPER aqui em São Paulo, Administração de Empresas. E eu acho que, em paralelo do INSPER, bem nessa época, eu comecei a trabalhar um pouco no mercado financeiro. Era uma boutique que ela era focada não só em ações, mas também focada em reestruturação de empresas. Então, para mim, foi muito bom na época, porque no final a gente tive contato, né, com muitas indústrias, que eu acho que isso é super rico. E eu acho que você olhar para a reestruturação de empresas é ótimo, porque você olha provavelmente tudo que, às vezes, assim, não deu muito certo e como, às vezes, corrigir. Então, eu acho que tudo isso, até depois, né, eu não sabia que na época eu ia abrir a Pentes, mas depois eu acho que tudo isso contribuiu muito para a abertura da empresa, a estruturação da empresa, né? Sempre dar um passo de cada vez para a gente sempre estar também tomando boas decisões, mas de uma forma muito consciente também. E eu acho que tinha esse outro lado mais voltado para o mercado financeiro, em que muitas vezes eu não me sentia totalmente feliz, 100% do tempo, porque eu acho que também tem uma parte desse negócio que às vezes é voltada para você bater meta de produtos e você vender um pool de produtos que às vezes nem é aquilo que você acredita que é a melhor solução para o seu cliente. E eu acho que nesse meio tempo eu fui me sentindo talvez num conflito de não estar 100% do tempo feliz com o que eu estava oferecendo para os clientes. Então, eu acho que essa foi a virada de chave de eu falar, por que eu estou fazendo tudo isso? Eu posso, talvez, começar uma jornada que é minha e estar feliz 100% do tempo, acreditando naquilo que eu estou apresentando para o mercado. E eu acho que eu estava, talvez, nesse período de muitos pensamentos ao mesmo tempo e de grandes mudanças, que eu acho que foi quando a gente começou toda a parte de planejamento da Pentes, bem ali perto dos meus 20, 21 anos. Que bacana, e é isso mesmo, né? Tudo tá ligado à felicidade. Muito. De você tá fazendo aquilo que te satisfaz. E no final você olhava e falava, tá bom, por que eu tô aqui, né? Acho que vem muito desse sentimento. E tem uma sentimento. grande motivação, né? Muito propósito, né? E tem uma grande, acho que, motivação de estar fazendo algo diferente, acreditar naquilo que a gente faz. Eu acho que isso não só me motiva, mas motiva todo o time, toda a equipe, que no final, né, até a Pentes, onde ela está hoje, a gente está numa construção de um time que veio junto comigo e que cada um na sua função foi ajudando cada um pouquinho, né, para a gente chegar onde a gente está hoje. Então, essa motivação acho que é muito importante para todo mundo. Que bacana. E você, hoje, né, você está falando onde a gente chegou hoje, parece, às vezes, né? Queria que você contasse um pouquinho mais para as pessoas, porque parece que foi do dia para a noite. Assim, então, né? Eu não estava feliz e
poxa, tem muita reflexão, tem muito trabalho aí. Muito. E aí eu queria que você contasse pra gente o que te levou a entrar. A gente está numa faculdade de empreendedorismo, Sim. né? Aqui na Link, que hoje, até nos dias de hoje, é muito mais fácil você falar. Só que, há algum tempo atrás, não se falava tanto, principalmente para mulheres. Sim. Era uma coisa muito masculina, né? Masculinizada, enfim, o que é um mito absoluto, né? Claro. A mulher é empreendedora desde que ela nasce. Com certeza, eu acredito muito nisso também. E é verdade, né? Uma dona de casa é empreendedora. Sim. Ela tem que controlar as finanças da casa, fazer a gestão a de família inteira, fazer gestão de tempo, enfim, uma Sim. série, tudo que precisa para empreender. Sim. Agora, o que te fez levar? Qual foi o ponto de decisão para você cursar a universidade que você fez, né? Que foi de finanças, foi voltada para o lado de finanças. O que te levou, assim? Eu acho que a minha família ela já tem um histórico um pouco, talvez, empreendedor. Então, até a família da minha mãe, no caso, ela antes tinha um histórico voltado para a manufatura de lingerie e pijamas, que eu acho que no final eu não sabia que eu ia trabalhar com isso, porque até no final eles são do Nordeste e era focado lá. Então, era uma coisa assim que eu nunca falei, eu acho que vai ser para mim, porque eu morava aqui em São Paulo. Então, era uma coisa meio que distante. Certo. E olha como a vida é louca, né? Porque deu tantas voltas que hoje eu trabalho com uma lingerie funcional, mas trabalho com lingerie. Eu acho que aproveitei muito desse histórico familiar até quando a gente estava começando a empresa. Mas eu acho que, né, essa veia, talvez, de ter um negócio, de saber fazer uma boa gestão, de dar um passo de cada vez... Eu me identifico, isso se identifica muito com a questão da administração, né? Certo. De você talvez ter um olhar mais 360 e muito ligado à gestão a todo tempo. Então, eu acho que eu sempre, né, convivi com isso do histórico da família. Meu pai também tem negócios, então sempre foi uma pauta Família em casa. empreendedora. Exatamente. Que A legal. gente sempre está falando sobre administrar uma empresa. Isso sempre foi muito, muito frequente na minha casa. E eu acho que quando eu cheguei na decisão de cursar o INSPER e o curso de administração de empresas, foi muito porque eu, na verdade, no começo não sabia, né, se eu ia trabalhar no mercado, se eu ia ter meu próprio negócio, mas independente do caminho que eu seguisse, o curso de administração, ele ia ter no que agregar. E às vezes, possivelmente, até num negócio da família. Não sabia, né? Será que eu queria tocar algum negócio da família ou não? Então, eu acho que, né, independente do caminho que eu seguisse, eu acho que seria agregador. Então, eu acho que esse foi o primeiro passo para eu fazer essa decisão. E as coisas foram mudando um pouquinho até eu chegar no final da faculdade, para eu chegar onde eu estou hoje. Mas muito feliz, que eu acho que, realmente, eu acho que o curso agregou e me fez mais completa hoje. Que legal. Bom, eu vou passar a bola aqui para Karen, que também é uma empreendedora. Legal. Né? Ela tem uma fintech. Exato. Que está ligada intimamente à saúde da mulher. Né? Legal. A gente fala de uma questão de saúde pública. Queria que você contasse um pouco para a Duda e... Olha, aproveitasse a oportunidade para fazer aí uma mentora Não, eu tô aqui com meu Coloca para saber cheio mais. de perguntas. Tá com você. Deixar comigo, eu passo o dia todo fazendo perguntas. Não, Duda, bom, prazer. Meu nome é Karen e eu sou do EPP. Sabe quando a gente passa o dia todo fora de casa? Então a gente às vezes vai para trabalho, depois vai pro happy hour, vai para um festival, show, viaja e a gente tem que ir ao banheiro. Sim. Certo? É um direito nosso básico. Só que às vezes ele não é tão fácil. Porque a gente não encontra um banheiro tão limpinho quanto da nossa casa. Com certeza. Então a gente faz 1000 malabarismos, 1000 coisas pra não encostar. Às vezes encosta, fica com medo de pegar infecção urinária, deixa de se hidratar pra não ter que ir ao banheiro. E a gente resolveu um problema que é considerado grave, mas de uma maneira muito divertida e segura e funcional. O EPP, ele é um condutor urinário feminino. Vou abrir pra você ver. Por favor. Pra gente fazer pipi em pé. Legal. Literalmente. Ele acompanha um papelzinho higiênico pro toque final. Uhum. E aí você abre aqui para um lado e pro outro. Coloca a mão dentro e ele monta um conezinho. Tá. E aqui você encaixa até o final do bumbum e aqui na parte da frente, como Tá tá bom. nesse desenho aqui. Uhum. E aí é só realmente ser livre. Ele é furadinho e encaixa, você faz no banheiro mesmo. E as mulheres estão amando. A gente testou para lançar o produto com mulheres de 4 até 80 anos de idade,
para que se encaixassem todos os corpos e todas as mulheres pudessem ser livres realmente usando o EPI fora de casa. Ai, que show! Nossa, tô impressionada. E quando que começou? Da onde veio essa ideia? Quando que começou tudo? Começou em 2000, quando a gente passou na Link. Eu e meu irmão passamos na Link. E aí eu falei, putz, a gente tem que... Eu quero empreender com alguma coisa. Sim. E aí 2021 foi um ano totalmente de teste. E 2022 realmente a gente começou a faturar. Então hoje a gente vende muito pelo TikTok, Instagram, Que redes bacana! sociais. Parabéns! Obrigada. Parabéns! E eu sou uma grande fã da Pentes. E eu até mando pra minha mãe, sempre que eu vejo vocês em matérias, eu falo, mãe, olha isso, nossa, demais. Eu quero chegar lá E que nem você seguindo elas. agora o mesmo caminho de empreender, de estar então. fazendo algo, né, diferenciado e Sim. super importante. E me fala uma coisa, isso nasceu de uma dor que você tinha mesmo? Ou era uma coisa assim, você escutou das suas amigas e aí você falou, talvez essa ideia seja bacana? Como é que foi? Então, em 2017, a gente tava conversando em família, vendo tipo um documentário, assim. E aí a gente teve a ideia, tipo, putz, por que a mulher não pode fazer xixi em pé, né? Sim. E aí a gente foi pesquisar tudo, não tinha encontrado nada no mercado parecido como a gente queria. Fez uma patente, assim, e pronto. E aí, quando foi no final de 2020, eu lembrei da ideia, eu falei, putz, eu acho que isso faz muito sentido. E aí eu comecei então, a perguntar pra todo ideia mundo. E depois só que você falou, vou levar isso pra frente. Exato. E Que aí bacana. eu comecei a fazer pesquisa com as minhas amigas, com a minha família, com todo mundo, e ver que realmente era uma demanda para as mulheres. Então, que a gente realmente conseguiria ajudar milhões de mulheres ao redor do mundo inteiro. Sim. Que é o nosso sonho grande. Mas olha que legal, né? Porque você é uma inspiração. Ela, com certeza, né, olhou para as mulheres por sua inspiração também. Claro. Você teve uma dor, e aí eu quero que você me conte como é que foi essa virada para Pants, né? Que é uma questão mundial, a pobreza menstrual. Quero que você fale disso, Sim. que você tem total propriedade, né? Eu estava até comentando com as meninas, eu adoro sentar o tema ESG, o tema de impactar a vida das pessoas, né? De uma maneira geral, me encanta, me move. E eu adoro sentar com pessoas que têm propriedade. Eu, assim, olha, tô aqui para aprender, então quero que você fale algumas coisas. Como é que você chegou na dor, que eu acho que isso começa na dor para a criação da Pentes. Como é que você chegou na ideia da Pentes, que é incrível, e como é que você vê hoje isso? Legal. Eu acho que a dor veio de mim mesmo, por isso que eu te perguntei. Da onde que veio? Porque eu fico muito curiosa em relação a isso. E no meu caso, eu tinha uma dor muito pessoal. Eu sempre tive muita alergia com absorvente. Então, eu passava, depois de alguns dias usando, começava a ter muita irritação. Então, eu acho que, inconscientemente, até por não ter escolha de outros produtos, eu fui crescendo, criando uma má relação com o meu ciclo. Então, assim, ficava assim, nossa, eu não gosto de ficar menstruada, justamente porque é um período que eu fico incomodada, não tô me sentindo bem. Justamente por essa questão de alergia. Nossa, é um problema. E eu acho que, né, quando a gente vai crescendo, por não ter alternativa, a gente fala, é isso que eu tenho, e inconscientemente a gente vai aceitando essa situação que, na verdade, a gente não deveria. Certo. E eu acho que teve esse clique na minha cabeça, no sentido de, por que eu tô aceitando isso, né? Será que tem alguma coisa? Será que dá para estudar esse mercado? Esse mercado tem um potencial? Será que tem outras pessoas que têm alergia como eu? Será que tem outras pessoas que às vezes não têm alergia, mas também não gostam dos produtos que tem no mercado por algum outro motivo? E existe, hein? Claro, claro. muito. Eu escutava de amigos, Claro. mas até, né, a gente pegava e falava assim, não, de fato, vamos fazer uma pesquisa sobre isso. Porque eu sou uma outra pessoa também dos dados. Eu amo. Que legal! Então, assim, a primeira coisa que eu fiz, até para... Né, sabia que era um mercado muito grande, o mercado da menstruação é um mercado grande, mas até para entender se existia um gap nesse mercado, eu acho que eu falei, não vou ficar no achismo, não vou ficar na minha opinião individual ou de uma pessoa ou outra. Eu acho que vamos fazer uma pesquisa.
E aí foi assim que a gente começou. Aí a gente viu, a partir dos dados, que mais de 90% estava insatisfeita com os produtos que existiam na época. Então, essa pesquisa foi feita lá em 2015. Olha que legal. Há bastante tempo. E eu acho que, né, então esse já validava de que, assim, existe um espaço, existe um outro caminho a ser perseguido aqui. Mas o quê? E sendo o quê, o que a gente ataca primeiro? Né? Então, aí acho que veio essa questão muito ligada às causas. Por que ninguém gostava? É um número tão relevante, acima de 90%. 90% é significativo. Era muito. Então, eu falei, gente, se não tem uma causa, tem muitas causas aqui para isso estar acontecendo. Não é só uma, não. E aí eu acho que isso, a pesquisa mesmo validou justamente isso. A gente chegou numa questão ali de causas. A primeira era relacionada a vazamentos, então a funcionalidade do produto mesmo, né? Porque até acho que era uma coisa assim que quem sofre muito com vazamentos tem uma certa frustração de, às vezes, não querer sair muito em público quando está menstruado. Restringe a liberdade da pessoa. Então, veio uma primeira questão relacionada a isso. A segunda veio ligada a conforto. Eu acho que, né, outras mulheres e a gente que está aqui e outras pessoas que também usam produto menstrual sabem que, às vezes, o absorvente descartável não é um produto confortável para você passar o dia ou para você viajar ou para você fazer inúmeras atividades que eu acho que você tem que fazer ao longo do dia. Depois veio a questão da sustentabilidade, que, na época, me chamou muita atenção, gente, porque eu imaginava que era uma questão para algumas pessoas, mas eu não achei que ia ser uma causa que já ia aparecer assim como top 3 ao lado de insatisfações. Veio também a questão da economia. Então, a questão de, né, como a maioria dos produtos que tinham na época eram descartáveis, exigiam um desembolso mensal para ter acesso. E veio a questão das alergias também, assim como eu. Veio ali em 5º lugar, mas ela apareceu. Então, assim... Não foi o mas... acho que me trouxe essa sensação de, tipo, eu não tô sozinha e eu solucionar a minha dor é solucionar a dor de outras pessoas também. E eu acho que esse foi o ponto de partida de, assim, vamos construir um produto novo, o que a gente tem que atacar? E, na época, eu acho que a gente se baseou muito lá fora. Existia o conceito de calcinha, mas era uma calcinha mais impermeável. Então, era uma calcinha para você usar ou com absorvente interno, ou então, na época, estava surgindo mais o coletor. Você usava em combinação com esse produto. E, se caso esse produto vazasse, você ainda estava com uma calcinha meio que backup, alguma coisa assim. Ok. Entendi. E aí, esse conceito, eu falei, gente, que conceito legal. Porque, né, é só uma calcinha, mas... ser uma calcinha... quer dizer, você se inspirou nisso, me inspirei, mas uma calcinha backup, também não era o caminho que eu queria seguir. E também tem a questão dos coletores, que muita gente não se sente confortável. Não se adapta. E com métodos internos, né? Em geral. O Brasil é um mercado que o comportamento de consumo em produtos para menstruação, a preferência são produtos externos. Perfeito. Diferente de, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos já tem uma preferência, às vezes, por tampons, por métodos internos que eles acreditam que seja mais prático no caso do mercado, da cultura lá. Então, varia muito de país para país. Isso até é bem interessante. E eu acho que, na época, existia essa inspiração no conceito, mas a gente falou, não dá para ser uma calcinha backup, uma calcinha que você usa com outra coisa. Se você quiser usar com uma outra coisa, legal também, mas tem que ser uma tecnologia a ponto de você substituir mesmo o uso de absorventes. E aí, eu acho que, né, baseado nessas dores que a gente viu, a gente falou, vamos criar um produto com uma tecnologia super funcional, ou seja, que enfrenta essa questão de vazamentos e de funcionalidade, uma calcinha super confortável, investir em modelagem, investir em boa qualidade de tecidos para trazer o conforto. Certeza. O conceito do produto por ser reutilizável, né, ajuda muito na questão da economia, então no não desembolso mensal, ajuda muito na questão da sustentabilidade e o uso correto dos tecidos. Então, né, hoje a primeira camada do nosso forro ela é de fibra natural, então é um tecido respirável, é um tecido que, no meu caso, não causa alergias. Então, tem a respirabilidade. Preserva a saúde, porque a saúde da mulher, né? Exatamente. Mas da mulher também. Com certeza. E tudo isso combinado com, né, tratamentos. Tem um tratamento antimicrobiano que hoje é justamente responsável por matar as bactérias, que evita qualquer tipo de hedor, qualquer tipo de infecção. Então, tudo isso foi muito, né, pensado e testado inúmeras vezes, inúmeros protótipos, até a gente chegar no produto final. Mas foi demorado, mas valeu muito o esforço, porque acho que, sendo a primeira do mercado, a gente tinha essa responsabilidade de lançar algo bem diferenciado e higiênico e funcional e entregando aquilo que a gente prometia entregar. Que legal. Muito massa. E todo redondinho, né? Pode falar. Não. Pode perguntar. Duas questões.
Senta mais. Ah, tá. 2 questões. Você ouviu muito não? Quando você foi falar, poxa, eu vou fazer isso. E tem a ver, na verdade, é uma só. Ou as pessoas falavam assim, muita gente falando assim, isso não vai funcionar. Sim. Isso não vai dar certo. Muito, gente. Muita cara... E não só não vai dar certo, muita cara feia, assim, de tipo... Você tá completamente louca, tipo, isso vai ser muito nojento. Era isso que eu escutava na época. E eu falei, gente, eu acho que, né, até na época a gente fica meio assim, porque eu acho que abrir qualquer empresa, você também sabe, tem um risco, a gente fica numa certa ansiedade, vai dar certo, não vai dar certo, mas no meu caso, e eu acho que o seu caso também tem muito tabu, mas né, o meu mercado também tinha um tabu muito grande. Então, as pessoas não só, às vezes, não faziam essa cara, não porque, às vezes, elas não acreditavam, mas porque parecia que eu estava entrando num mundo que ele não podia ser habitado, eu não podia falar sobre aquilo. Perfeito. E eu acho que isso que gerou muita, talvez, estranheza no início, mas que até me motivou de falar, gente, eu tô muito afim de provar que tá todo mundo errado, sabe? Eu tive isso na minha cabeça na hora de esse tchum, assim, de, tipo, dá uma raiva, mas você fala, gente, tipo... Não é para as pessoas falarem assim, entendeu? E então eu tive muita vontade, acho que de ainda mais de fazer um produto diferenciado, de fazer uma marca diferenciada, porque eu realmente acredito que a marca da Pentes foi um trabalho, né, em paralelo, mas que fez toda a diferença para a gente também, né, conseguir introduzir a categoria ao mercado de uma forma positiva, bem recebida. Tudo isso acho que fez muita diferença. E, então, sim, eu recebi no início muita cara feia, muitos nãos, muitas dúvidas. E eu acho que a gente teve que, no início, investir muito em conteúdo educacional para quebrar um pouco dessa barreira. E introduzir o nosso produto, mostrar que o nosso produto ele era capaz realmente de ser uma nova categoria que tem de tudo para liderar o mercado no futuro. Tem, com certeza. Eu posso fazer uma pergunta? Claro! Ah, tá. Não sabia se podia fazer. Deve. Bom, mas, enfim. Como é que foi nesse início para vocês, essa construção de marca e passar para vocês, conseguir passar essa autoridade para as meninas que realmente ia funcionar o negócio e que era uma marca legal, cool de você usar e não era um tabu você estar falando de menstruação e sim um cuidado? Sim. Eu acho que foi uma união de muitas coisas. Eu acho que tem toda a parte de identidade visual, que eu acho que a gente sempre no início fez muita questão de ter cores. Tem muitas pesquisas hoje em dia como que cores, uma marca tem uma cor, ela faz diferença ao lado de fidelização, onde você, né, tá presente na mente do cliente. Então, tinha essa questão, mas tinha uma coisa muito ligada ao conteúdo e o tipo de comunicação que a gente ia utilizar. Então, a análise de comunicação, eu acho que a gente sempre fez questão de ter uma comunicação muito real, muito para a mulher real, falando assim abertamente sobre menstruação, que era algo que não existia em 2017, quando a gente abriu, usando líquido vermelho, então sendo muito real, mas sempre falando de uma forma acolhedora. Eu acho que a gente tinha um receio das pessoas acharem que a gente estava querendo impor alguma coisa nova num ambiente que nem todo mundo se sente confortável de conversar, ainda mais naquela época. Então, né, ter esse tipo de comunicação assim mais acolhedora, mais inclusiva, até o lado da primeira vez que a gente fez as campanhas de fotos, a gente fez questão, né, e é o que tinha que sempre ter sido feito, mas de ter todos os tipos de corpos, que era algo, quando a gente via marcas de lingerie lá atrás, só existia um padrão de corpo, que era algo que me incomodava também. Então, essa questão de ser uma marca, talvez, muito real ao lado da comunicação, eu acho que fez com que muita gente se identificasse, de falar, nossa, não... Passei anos procurando isso e parecia que ninguém estava olhando para a realidade, estava querendo representar a mulher real. Então, eu acho que isso foi muito bom para a gente no início. E toda a parte, como eu falei um pouquinho, de conteúdo. Eu acho que investir em ter um conteúdo realmente assim, educativo, de pegar, olha... O que é o produto, como ele funciona, como higienizar o produto. Quebrou muitas barreiras, porque as pessoas, no primeiro momento, elas têm uma dúvida. Será que funciona? Então, se a gente realmente, assim, no mínimo dos detalhes, insistisse muito, ficasse muito repetitiva, de tranquilizar o consumidor, de que era um produto assim, fácil de uso, fácil de lavar, fácil de higienizar, talvez a gente também não conseguiria chegar onde a gente chegou. E eu sempre falo muito, assim, sou muito grata até no início, até
toda a parte de assessoria de imprensa que a gente teve, porque eu sinto que a gente começou, até quando a gente fez o primeiro pedido de fábrica, as fábricas falaram, gente, vocês estão doidas, vocês nunca vão vender esse estoque. E Até a fábrica. Até a fábrica. Eles estavam assim, querem ajuda, que a gente tenta entrar em contato com parceiros para ver se eles te ajudam. Eu tava, gente, não. E assim, e aí, no início, a nossa assessoria de imprensa também, ela foi muito... ela ajudou muito a gente, porque eu acho que ela introduziu para o mercado um jeito de falar sobre menstruação e produtos de menstruação de uma forma melhor recebida, sabe? Então, eu acho que tudo isso chamou muita atenção da imprensa na época, de finalmente ter uma marca para falar sobre menstruação abertamente, de uma forma real. E o nosso estoque, que a gente tinha planejado para meses, ele acabou em dias. Olha, que E legal. logo no lançamento. Logo, 3 semanas depois que a gente lançou, que foi quando a gente começou a ter as saídas de imprensa. Que legal. Então você já, tipo assim, o lançamento já foi na imprensa. Já foi. A gente já trabalhava justamente como assessoria, porque a gente falava, gente, a gente precisa de alguém, né, para realmente ajudar a gente. Como que a gente vai introduzir isso para o mercado? Como que a gente vai fazer um bom release explicando o que é essa categoria, que a gente está aqui para inovar num mercado que ficou parado no tempo anos e anos. Você foi parar para pensar assim, teve pouca... Azul, exatamente. Teve pouca inovação no mercado da menstruação ao longo dos anos. E então, era um assim, tabu mesmo, né? Era um tabu. É uma coisa tão natural, quer dizer, olha o que vocês colocaram luz em cima de uma coisa que é tão natural e trouxeram isso para o lado correto. Sim. Né? Olha, naturalizar esse diálogo, né? Tá tudo certo. E eu sinto que, assim, claro que a gente já evoluiu muito, mas é uma luta ainda constante. A gente, né, toda hora está em contato com pessoas novas e pessoas que, às vezes, recebem isso de uma boa forma ou que já ficam levando para um lado mais tabu, de um lado de não falar muito sobre o assunto. Então, é uma batalha diária, mas que me motiva muito, né, de saber que ainda tem um potencial gigantesco para a marca da Pente, seja no Brasil, seja fora. Então, tem esse lado que também, assim, o desafio é muito bom também. Que bacana. Verdade. Não, eu amo, porque eu acho que tem uma identificação muito grande, assim, com as mulheres. E é engraçado porque as mães antes, tipo assim, ensinavam a filha a colocar o absorvente ali. Mas a partir do momento que a filha começa a usar o absorvente, a calcinha absorvente da Pentes, ela vai passar para a filha dela já isso. Sim. Então vira um ciclo. Espero que a nova geração já comece com Pentes até o final. Um ciclo que, tipo assim, desde você, a partir da menarca até chegar na menopausa, você tá ali com a marca. Isso é bem bacana. Assim espero. E eu acho que principalmente porque, né, a nova geração tem uma preocupação muito grande com sustentabilidade, com o lado social, com a qualidade de vida. Eu acho que, né, qualidade de vida sempre foi importante para todo mundo, mas eu vejo que a nova geração, como eles valorizam isso, né? E então eu fico muito feliz que no final o produto ele acaba se encaixando, né, em cada um desses pilares que eu acho que é o futuro. Que legal. Você sabe que você falou uma coisa e você falou uma agora que me chama a atenção, porque você fala desde a menarca até a idade madura, né? Até a idade da menopausa, esse ciclo aí da mulher. Agora, e é dúvida mesmo, tá? Se você quiser, depois a gente corta aí, mas é uma dúvida. Porque me veio à cabeça agora, existe uma grande questão das mulheres também em relação à incontinência urinária. É possível? Vocês pensam nisso? A gente, na verdade, tem um produto, e fico feliz que você me perguntou isso, porque pode ser que a gente esteja comunicando esse produto muito mal, mas a gente tem uma tecnologia voltada para incontinência urinária. Olha que legal! Então, é uma outra tipo de Eu não sabia tecnologia. Mesmo. A gente tem. Então, é uma tecnologia que ela absorve até 100 ml de urina, para uma incontinência urinária moderada, vamos dizer assim, que é uma tecnologia diferente. É uma tecnologia mais voltada
que nem assim, a tecnologia da menstruação, o líquido é um líquido mais viscoso, com mais fluido. Sim. Que é algo que é diferente no caso da nossa Sem tecnologia dúvidas. da incontinência. Até os tipos de tratamentos também são diferentes, porque a menstruação, né, é um líquido puro e natural que sai, Olha, você que já sai do tem a organismo. solução. Assim como a parte da incontinência, ela tem mais toxinas, então até as partes de tratamento para a tecnologia tinha que ser algo diferente. E eu até ia falar isso no final, pensando que a gente tem muita coisa em comum até para estar ativando aqui. Para estar ativando juntas. Gente, então, vai ser no final. Daqui, ó. Epipi. Pois é, Pets. exatamente. Eu tava A gente aguardando tá- pra gente falar disso também. Não, e eu sempre coloco nas minhas apresentações que 40% das mulheres hoje no Brasil têm incontinência urinária. E isso é loucura, porque, tipo assim, você tá num lugar, e aí, o que você vai fazer? Sim. Se você não tem um banheiro próximo ou algo do tipo, né? Conexões. E eu acho que um fazem grande tabu sentido. também que Muito. existe é que eu acho que as pessoas associam escape urinário ou incontinência urinária com pessoas idosas. Não. E isso não tem nada a Tem nada a ver. ver. Infecção urinária. Ele tem a ver com causa- escape também. tem Muitas a ver com vezes, escape, muitas claro. vezes sim. Então, assim, eu acho que era bacana porque assim, a gente vê que é um mercado que ele não é, claro, tem as idades mais superiores, né, que Claro. tem esse problema, mas também tem mulheres muito jovens e pessoas muito jovens, não só mulheres, que têm esse tipo de problema e que a solução para elas muitas vezes ou estava sendo um absorvente descartável ou uma fralda. Então, e que eu pessoalmente, Duda, não acho que nenhum desses dois caminhos seria o ideal, porque uma fralda tem muito a ver com a questão de autoestima, da pessoa achar que ela está absoluto. inferior Até do que ela pras estava mulheres antes. de mais idade, de idade mais avançada. A mulher não se sente confortável. Não. Eu posso dizer isso que eu já conheci. E assim, Olha só. porque mexe com a autoestima Sim, diretamente. com certeza, né? com Olha certeza. só. E o absorvente descartável também não é o produto adequado. Não, Não. mesmo, até por causa de saúde mesmo, né? Claro. É. Então, nesse sentido, eu acho que a gente viu essa outra oportunidade. Eu acho que é um outro mercado. Claro que o nosso core business é menstruação, mas é um outro mercado que tem um potencial muito grande e que também há pouca inovação nesse mercado. Então, eu acho que a gente também se viu no papel nesse sentido de sempre estar olhando para as dores do cliente, atendendo dentro da nossa expertise, que no final é funcionalidade de têxtil, né, funcionalidade de tecidos, tá inovando através de um produto novo. Então, hoje no portfólio a gente tem os produtos para menstruação, a gente tem a calcinha para incontinência, a gente tem também um sutiã para amamentação, voltado, né? Foi o primeiro sutiã do mundo até tecnologia de absorção embutida já no próprio sutiã. E a gente tem, né, outros use cases que normalmente são ligados com menstruação, mas tem linha praia, tem também uma cueca trans. Então, a gente tem essa preocupação de ser cada vez mais inclusiva, tanto em termos, né, de portfólio, mas em termos de dores do cliente. Como que a gente pode ser uma marca que está mais presente na vida do cliente e sempre melhorando a qualidade de vida do cliente. Olha, que legal, Duda. Eu tô super empolgada. Eu já era fã, agora Eu tô empolgada para nossa collab. Ai, eu tô eu tô demais É até. o seguinte, vocês vão, claro, é assim, por trás, behind the scenes, vocês vão conversar, só que tem que lançar aqui, hein? Eu quero fazer óbvio, questão a gente faz o de lançar. segundo. Viu, Júlia? Tá bom. ouvindo? Nós É vamos uma lançar promessa, aqui, ó. é uma promessa. Ah, então tá ótimo. É. E eu acho que realmente tem muito a ver, tipo assim, até em, sei lá, festivais, coisas assim, que as pessoas querem ir ao banheiro, às vezes Claro. não dá tempo, às vezes, enfim, acho que tem muito a ver. Muita coisa Claro, pra né? trabalhar. Tudo. Olha, Super. eu já tô pensando em alguma coisa. Você falou de festival, eu já tenho umas ideias também, a gente conversa depois daqui pra não Legal. sair do assunto, mas tudo bem. Mas que legal. Amo. Eu quero saber uma coisa que a gente fala muito quando a gente vai empreender, né? É um jogo que se joga junto. E sempre, e me chama a atenção, porque sempre que você vai falar, todas as perguntas que você respondeu, você falou a gente. Sim. Me cita alguma gente que assim, tá desde o início com você e queria que você falasse, você falou um pouco da tua família antes. Sim. Depois, quando você começou com a Pentes, como é que foi, assim, como é que eles falaram? Mas essa gente, como é que é isso, né? Olha, né, eu acho que, gente, o meu trabalho, eu passo mais tempo
no meu trabalho do que, às vezes, na minha própria casa. Então, eu acho que, né, tanto a minha sócia, eu tenho uma sócia também, a Emily, ela não pode estar aqui hoje, mas é uma pessoa que está comigo desde o início, e vários membros do nosso time também que estão com a gente desde o início. Eu acho que é muito legal, né, quando a gente tem pessoas do nosso lado que estão vendo desde quando é uma sementinha e agregando com diferentes perspectivas, porque é isso que faz o todo, né? Não é uma pessoa só que consegue ter a visão de tudo e sugerir tudo. É, na verdade, um conjunto de perspectivas que fazem a gente sempre ter uma visão mais 360 em relação a tudo, em relação a demandas do cliente, em relação a processos da empresa, em relação à expansão. E é isso que faz a gente ser mais completo. Então, eu falo muito a gente porque eu realmente não vejo o meu presente hoje, nem o meu futuro, sem a minha equipe, sem a minha sócia, sem todo mundo, né? Todos os parceiros que a gente tem e contribuem. E toda a torcida, até a própria comunidade, toda a inovação que a gente fez de produto, até essas categorias novas, do sutiã de amamentação, da calcinha mais voltada para a incontinência, foram sugestões da própria comunidade, dos próprios clientes. Então, eu acho que eu falo muito assim, porque no final é uma contribuição de todos os lados e que eu acho que isso é um core da empresa, que eu sempre quero levar, eu quero sempre estar próxima da minha equipe, próxima dos meus consumidores, próxima dos meus clientes, porque eu vejo quanto isso enriqueceu a nossa trajetória, e eu sei que é isso que vai levar isso para um próximo potencial, um próximo nível, talvez. Então, é por isso que eu falo isso, eu falo assim, eu falo com muita naturalidade, porque eu não me vejo nessa jornada se não foi para estar tratando a Pentes como uma grande família, seja da perspectiva da equipe, mas na perspectiva também de clientes. É isso, é um jogo que se joga junto mesmo, sim, né? Sim, é muito de legal. muita gratidão. Que bom, admirável, e é isso mesmo, Duda, muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho de pobreza menstrual, porque isso é um tema que a gente fala, né, às vezes no dia a dia, e com algumas pessoas, mas é um tema que a gente tem que colocar luz nisso também. E queria que você falasse um pouquinho disso dentro da tua trajetória e dentro do que você está desenvolvendo, como é que é, propósito, enfim. Sim. Eu acho que desde o início a gente se viu como marca no papel de ser muito atuante nessa pauta, não só porque, né, a gente está muito próximo, mas é porque é um problema realmente muito grande, muito sério. Hoje a gente são mais de 550 milhões de pessoas ao redor do mundo que elas estão em situação de pobreza menstrual, e quando eu falo de pobreza menstrual, eu falo tanto no sentido da falta, às vezes, de acessos adequados para a menstruação, mas também estou falando da falta de informação, de educação, de infraestrutura. É uma união de várias questões, e que a gente, como marca, a gente tem como contribuir. E a gente também, como pessoas, tem como contribuir. Certo. O próprio fato da gente estar aqui falando sobre isso hoje, abrindo essa conversa, já é uma forma da gente estar contribuindo no combate da pobreza menstrual. Porque isso também está muito relacionado à falta de informação. Então, assim, eu acho que até dentro dessas 3 esferas, né, que eu falei, então, infraestrutura, falta de acesso a produtos e educação, a gente viu que talvez infraestrutura, nesse primeiro momento, é algo que a gente consegue contribuir um pouco menos, mas na frente de educação e na frente de acesso a produtos, a gente viu que a gente podia ser o nosso ponto de partida para a gente realmente, assim, acelerar as demandas que a gente tinha para poder estar ajudando no movimento. E aí, desde o início, a gente, no primeiro momento, criou um programa de doação, em que hoje todas as pessoas que postam alguma coisa relacionada a Pentes, ela não precisa estar usando o produto, mas se ela posta uma caixinha do produto, uma foto da loja do produto, ela automaticamente está doando uma calcinha, que é um produto reutilizável, para uma pessoa que não tem acesso. Como é que é? Explica de novo, porque eu quero... Você já quer postar. Eu vou postar. Legal, não, eu vou amar. Claro. Então, se você fizer um post, assim, de algum produto da Pentes, de uma caixinha da Pentes, me marcando sempre o @ da Pentes, pra gente conseguir achar. Tá. A gente depois vai comentar no seu post falando para onde a sua doação ela foi direcionada. Então, você consegue doar uma calcinha pelo simples fato de você
falar sobre a Pentes, né? E então essa já era uma primeira medida que a gente tem, ousado, justamente ousado. Que legal, mas de encontro com o que a gente quer, com o que a gente quer. Se a gente consegue fazer isso, por que não, né, a gente seguir nesse sentido? E esse é um programa que já ajudou milhares de pessoas, então eu fico muito feliz. E o que eu acho muito legal é que, assim, a gente tem as nossas ONGs que são cadastradas nas nossas bases, que é normalmente quem a gente direciona as doações, mas a gente também aceita muito as sugestões dos próprios consumidores ou quem acompanha a marca. Então, tem ali um formulário no nosso site que você pode inscrever algumas ONGs para estar quase que, né, numa fila para muito em breve talvez tá recebendo uma doação e a gente está podendo contribuir de alguma forma. E, além disso, a gente tem também o nosso programa de educação, chamado Cycle Foundation. É um programa de 6 episódios, muito voltado para desenvolvimento do corpo, menstruação, sexualidade, mais voltado para escolas públicas. Então, é um curso de 6 episódios, mais no formato meio que de desenho, de vídeo, que eu acho que a nova geração, ela prefere esse tipo de conteúdo, e feito, claro, com profissionais da área. Então, a gente fez, né, no sentido assim, muito sério, de ser algo informativo, de ser algo educacional para passar nas escolas já numa idade menor, porque não está no currículo escolar hoje, né? Educação sobre menstruação, não faz parte do currículo escolar. Então, era uma forma da gente incentivar essa medida. E hoje, desculpa, eu te cortei, mas a gente hoje, se você entra no site da Pentes, você vai na parte de mais social, ou então, se você escreve na busca Cycle Foundation, você vai achar lá. Você consegue inscrever uma escola de forma totalmente gratuita. Então, o site da Pentes tem lá. Cycle Foundation. Muito legal. E aí, vocês passam isso nas escolas públicas? Isso, a gente dá todo o material de forma totalmente gratuita. Tem algumas escolas que a gente faz um case de antes e depois. Então, né, o que elas sabiam antes e o que elas sabiam depois, justamente para a gente ter alguma mensuração, né, claro, de informação, se está sendo rico. Então, é uma outra forma da gente estar sendo atuante. E acho que, fora tudo isso, todo ano, no mês de maio, dia 28 de maio, que é o Dia Internacional da Menstruação, a gente sempre faz uma campanha também mais voltada mais para um ativismo, mesmo um ativismo digital, que se chama Pentes Protest. E ele é sempre voltado para dar mais visibilidade, mais diálogo sobre a questão da pobreza menstrual. Alguns anos a gente fez voltado sempre para doação, outros anos a gente fez, como esse ano, a gente fez mais voltado para recolher assinaturas. A gente fez um manifesto que a gente quer apresentar para o governo, no sentido de que a gente não acredita que tirar, por exemplo, o tributo dos produtos menstruais realmente vai ajudar a acabar com a pobreza menstrual, porque você pode tirar esse tributo das empresas, mas não quer dizer que isso vai ser repassado para o consumidor. E mesmo que seja repassado para o consumidor, não quer dizer que todas as pessoas conseguem mesmo assim ter acesso. Perfeito. Então, a ideia do manifesto é muito mais sugerindo a criação de um fundo, que esse fundo vai ser responsável pela compra e distribuição gratuita dos produtos menstruais a quem não tem acesso. Que legal isso. E aí a gente, esse ano, fez mais voltado para recolher assinaturas, porque, né, não só abre o diálogo, mas ajuda a gente a ter mais força de apresentar você escala, isso. Você escala a solução. Sim. Isso é importante. A partir de uma ação de vocês... Sim. E aí você consegue até, e depois, no meandro da execução disso, né? Vocês estarem próximos, muito legal, muito bacana, Muito. E eu acho que a gente tem essa visão muito assim, que a gente não acha que é só um papel do governo, do setor público, de estar contribuindo. Que eu acho que muitas vezes, né, tem esse tipo de associação quando a gente vê um problema público, que é o setor público que tem que resolver. E eu acho que é uma união de tudo no final. Claro, As empresas têm o seu papel, a sociedade tem o seu papel, o governo tem o seu papel, mas quando todo mundo trabalha em conjunto por um objetivo em comum, isso ganha mais força. Exatamente. E eu vejo que falta, tipo assim, nas escolas, até mesmo infraestrutura de banheiro para as meninas terem. Então, muitas escolas têm. Muito. As meninas comentam, às vezes, nas nossas redes sociais, tipo, nossa, eu precisaria disso na minha escola, porque eu não consigo nem ir ao banheiro lá. Então, imagina para você ter uma condição de você trocar um absorvente, você estar ali no seu momento íntimo,
não tem nem condição disso. Então, acho que promover, imagina, com a calcinha menstrual, as meninas iam ficar muito mais confortáveis com isso. Com certeza. É outro mundo. E vejo de uma maneira natural, né? Isso, com Isso é que é certeza. legal. Com certeza. A falta de acesso a banheiros, a falta de acesso à coleta de lixo, a falta de acesso à água, tudo isso contribui para uma condição de vida menstrual mais precária mesmo. Sim, de Então- vida, né? Porque acaba. E a gente acha, às vezes, né? E pode ter alguém ouvindo, isso não é papo só de mulher, não. Isso é papo de gente. Sim. É sobre ser humano. Porque se você vive numa comunidade. E eu digo comunidade Brasil, né? Comunidade seu bairro, enfim, e você tem a poluição e a contaminação, não vai afetar só as mulheres, vai afetar o todo. Então, é papo de homem também. Sim. É papo de gente, Sim. é papo de quem A gente não vai desconstruir o tabu se isso ficar só com as mulheres. É todo papo mundo. de quem menstrua e quem não menstrua, tá Isso. tudo certo, né? A gente Com tem certeza. sobre o cuidado com o outro, com o meio ambiente, né? Com o todo. Ontem a gente estava conversando, como é que você consegue viver num local onde ser feliz, onde só tem gente infeliz? Não dá, você tem que Não. fazer o outro feliz por uma questão de felicidade, até um egoísmo. Mas tá bom, seja egoísta dessa forma. Aí tá legal, né? Tô fazendo pra ser feliz, você vai descobrir que, olha... não Mas é bem isso assim, mesmo. né? É isso mesmo. Concordo. É verdade. A última da Karen e a última sua, do WhatsApp. Tá bom, vamos lá. Deixa-me ver. Como é que foi a construção do time no início para vocês? Então, como é que foi atrair pessoas boas pro time numa coisa que você estava vendendo o seu propósito, não tinha nada muito ainda construído, mas trazer pessoas boas eu acredito que seja essencial para a gente conseguir construir alguma coisa legal também. Como é que foi para vocês esse início? Eu acho que desde o início a gente tinha no nosso DNA, claro que a gente foi evoluindo o nosso propósito e formas que a gente, né, podia alcançar esse propósito ao longo do tempo, mas a gente nasceu já com um DNA voltado para o propósito. Seja assim, por lançar um produto inovador no mercado no sentido de trazer mais qualidade de vida menstrual para as pessoas, então fazer com que as pessoas elas ressignificassem a relação que elas tinham com a menstruação, com o corpo, que isso para mim já é um super propósito e um super motivador para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, mas até o lado assim, por exemplo, do lado social, a gente também já tinha essa pauta muito forte, mas até o lado de sustentabilidade, que foi algo que até eu não falei tanto aqui, a gente já nasceu com esse conceito de ser um produto que não era gerador de lixo, né? Os dados do IBGE mostram que hoje até 15 bilhões de absorventes são descartados por ano no Brasil. Então, esse é um montante de lixo, assim, surreal. Então, apesar da gente já ter evoluído muito o conceito da sustentabilidade desde que a gente, né, nasceu como marca, a gente já nasceu com esse propósito. E eu acho que esse começo de propósito já foi muito importante para a questão de retenção de talentos mesmo. A gente até hoje, desde o início, mas até hoje, a gente recebe muitas inscrições, né, de possível recrutamento, no sentido de, olha, eu estou trabalhando com uma coisa que eu não gosto, eu queria trabalhar com propósito, eu vejo que vocês fazem muito isso, então eu queria muito trabalhar aí. Então, como a questão do propósito bem pensado e desde o seu início, ela pode ser, e não importa se você está fazendo muita ou pouca coisa, mas como você já querer dar esse primeiro passo, você começar com isso, já pode ser crucial para você atrair pessoas que, né, estão ali compradas na ideia, que estão engajadas, que estão motivadas. Então, esse, para mim, se eu for falar assim, como que você atraiu, para mim, o propósito foi o centro de tudo. Claro que hoje, né, a gente consegue colher um pouco mais disso, porque agora a gente, né, conseguiu crescer, a gente conseguiu ter condição de, às vezes, estar também investindo em outras frentes, mas eu acho que isso foi inicial. E eu acho que a gente, no início, se preocupou muito com a questão de produto, com a questão de conteúdo, como eu falei já um pouquinho, mas a gente também se preocupou muito com a questão de atendimento de saque, seja pré-compra, pós-compra, porque numa categoria tão nova como a nossa, e que tem muita dúvida, tem muito tabu, se a gente não tivesse ali totalmente à disposição para o cliente, de explicar tudo nos mínimos detalhes, ou às vezes está ali só para falar sobre ciclo menstrual e às vezes nem falar sobre o produto, ela não precisa
conversar com a gente e querer comprar. Ela pode estar ali só para realmente bater um papo, para consumir o conteúdo, para consumir o produto, o que ela quiser. Então, eu acho que, né, ter essa disponibilidade, essa atenção, esse carinho, também ajudou muito a gente no início. Então, foram, talvez, né, além da parte do financeiro, que tem que estar ali sempre por trás do tudo, mas talvez foram esses 4 departamentos que a gente focou mais no início e que deram uma certa, né, uma certa bagagem para a gente conseguir estar crescendo e estar investindo em novas frentes, novos departamentos. Entendi, boa. 15 bilhões, só um número que é muito significativo. Super. 15 bilhões de absorventes por ano. Só aqui no Brasil. E qual é o tempo de decomposição disso no meio ambiente? Varia estimado? muito do tipo de material, mas como a maioria dos absorventes descartáveis ela tem uma camada de plástico, eles demoram até 500 anos para se decompor. Nossa. Então, a gente faz essa brincadeira vê? na Você é Pens, loucura. porque mas é a É. verdade, mas assim, o primeiro absorvente que foi criado, ele existe, está entre nós em algum lugar do mundo, mas ele ainda não, ele não saiu. 500 anos. Gente, não é brincadeira. Sim. Não Quando mesmo. você fala, você fazer esse dimensionamento e você faz essa correlação muito bem, né? Sim. Ele está entre nós em algum lugar do planeta. Eu não sei onde é, mas ele existe ainda. Então, como, né, não só o conceito do produto é importante, mas até o uso de materiais, tudo isso eu acho que é muito importante, assim, ser bem pensado de uma forma muito consciente, porque até o tempo de decomposição pelo uso do material, ele também impacta. Sem dúvidas. Com certeza. Assim, a gente está chegando no finalzinho. A gente passou muito rápido. Quanto Muito. tempo? Foi? Foi o mais longo até agora. Sério? É sério? Bom, Nossa, você falo vê, passou né? muito muito, rápido. gente. Desculpa Não qualquer é isso. Eu não senti. Eu também né? não Você senti sentiu? zero, pra mim foi 10 minutos. Então, assim, olha que coisa boa. Sim. Papo bom vai, né? Ah, tá Flui. bom. Mas a gente fora das câmeras, a gente não toma bronca da Isabela, sai tudo certo. Então, assim, Duda, prazer enorme. Obrigada. É assim, a casa é sua. Quero você Obrigada. mais perto da gente. De verdade, tá super convidada para estar na Link sempre. Agora eu sei que vai estar mais perto. Lançamento aqui, promessa. Combinado. Promessa feita. Eu vou cobrar. Isso que eu ia falar, eu falei, eu sei que eu vou voltar muito em breve, porque alguma coisa vai sair. Vai ser uma ativação, vai ser uma collab, vai Posso sair. ajudar? Eu quero ser, posso ser estagiária desse lançamento? Promotora. Então, assim, o prazer enorme. Olha, Duda Camargo, eu já era fã e acabei de descobrir uma série de coisas que eu faço questão de reverberar. Já vou sair, comprar mais uma Ai, Pants obrigada. e vou postar, vou Isso, fazer o por post, vou te citar. Ah, é que você não tem Instagram, Não. mas vou as pessoas, porque vão sair buscando o seu Instagram. Mas marca @pentes que tá tudo certo. @Pentes, a Duda vai ver, não Vou vai, ver, Duda? vou ver, É com isso, certeza. porque você é ligada de alma, né? De corpo, de alma, de cabeça, de coração. E, bom, esse papo só começou. Agora, Duda, what's next? Gente, eu acho que, assim, de próximos passos, eu acho que a gente passou todos esses anos, né, eu acho que validando toda a nossa tecnologia, a nossa categoria, a nossa marca, que isso tem que ser feito, isso faz parte do trajeto, isso tem que ser feito até para você dar outros passos ainda mais confiante do que você está fazendo. Mas eu vejo hoje como um próximo foco nosso é mais ligado à internacionalização mesmo, porque a nossa causa, né, o nosso use case, ele é uma demanda mundial. E uma demanda mundial e uma demanda frequente, né? Todo mês ali está acontecendo. Então, depois dessas validações, eu acho que agora a gente tem se sentido cada vez mais pronto para dar alguns passos para fora, ainda mais confiantes. Porque hoje também a gente é a única marca clinicamente testada no mundo. Ah, olha Então, que dado. Que massa. Isso é um Parabéns. dado de saúde, né? Que, na verdade, esse não é um mercado que ele é regulado, por exemplo, por uma Anvisa ainda, mas a gente já está pronto também, se fosse, vier. até porque a gente tem essa certificação que a gente fez questão de ter, muito para validar a nossa segurança, mas para trazer a transparência para o consumidor. Que Então, eu legal. acho que hoje a gente tem assets, né? Seja da inovação, seja da segurança da tecnologia, da sustentabilidade, que é outro movimento, uma tendência mundial que não tem volta. Não.
do combate à pobreza menstrual também, eu acho que é uma tendência que não tem volta, do próprio empoderamento feminino. Então, tudo isso, né? Uma combinação de tudo isso, eu acho que faz com que a gente esteja mais confiante e mais animado para esse próximo passo. E que me deixa muito feliz, porque eu acho que, né, a gente vai entrar em outros ambientes com diferentes culturas, então tudo também vai ser uma grande fonte de aprendizado e de conquistas também. Eu acho que indo para outros lugares, sempre também levando o nosso impacto, que é algo que eu insisto muito, que é algo que a gente, né, tenta cada vez mais fazer aqui no Brasil, posicionar a gente como uma grande empresa de impacto, mas está fazendo isso em outros países, que eu acho que também seria muito agregador para a nossa trajetória e deixar um legado como empresa como um todo. Então, acho que é isso que eu acho que eu espero que está por vir, eu acho que é esse o nosso próximo foco. Simplesmente espetacular. Obrigada, Anitta. What's next? Obrigada, legal, gente. Adorei. E Karen, eu só queria parabenizar, porque, né, empreender é uma jornada assim, que exige coragem, que exige dedicação. Então, fico feliz que você já deu início a essa jornada e com um produto que eu realmente, assim, eu acredito nesse tipo de produto e eu acho que ele tem um mercado potencial gigantesco. Então, parabéns, porque a gente tem que ter muito orgulho e se apoiar. Se você sempre, né, na sua trajetória, você precisar de qualquer coisa, quero que você conte com a gente. Muito obrigada, muito obrigada, Duda, juro. Assim, acho que essa conversa foi muito enriquecedora, tanto para mim quanto pessoa, quanto para a EPP. E, assim, só admiração por você, pela Pente, sou realmente fã e muito obrigada. Vamos fazer uma collab juntas. Combinado. Obrigada por me receber, gente. Obrigada a você. Obrigada. Que delícia! Ai, orgulho de mim.